Oi, gente. Hoje eu vim falar para vocês sobre a minha jornada empreendedora, sobre a minha carreira e essa minha vida empreendedora. Eu abri a marca há 8 anos atrás e sábado eu vou comemorar nas duas lojas, estarei nas duas lojas, então vocês estão todos convidados para brindar, porque afinal de contas é um baita desafio empreender nesse Brasilzão. Sempre ouvi muitas histórias sobre empreender. Eu trabalhei em empresas diversas, nunca me senti preparada para esse momento, mas uma grande adversidade me jogou nessa vida. E eu sempre fui executiva de marketing e venda, sempre trabalhei em grandes empresas, e como trabalhei em muitos negócios diferentes, talvez de uma certa forma isso tenha um pouco me preparado, mas nunca é o bastante. Então se você disser, você sente medo todos os dias. A gente não tem estabilidade, a gente tem que olhar para o futuro com o coração apertado, com os desafios do momento. Eu sempre gostei de pensar em gente, porque eu acho que eu só vou crescer se eu for impulsionada por pessoas que estão ao meu redor. Então eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma preocupação e um cuidado muito grande com quem está comigo. E pensar na perpetuidade da empresa, pensar nesses desafios todos, é o que me move também. Então deixa eu contar para vocês. Há 8 anos atrás eu abri a minha primeira loja. E eu acho que abrir a primeira loja é o que me fez sair de uma certa informalidade e me jogou nesse mundão grande de lidar com banco, fornecedor, com desenvolvimento de produto, com pessoas, com funcionários, com a parte contábil, com tudo, né? A gente tem que entender um pouco de tudo, com finanças, com vendas, com marketing, com digital, com conteúdo. São muitos desafios. Mas eu encarei tudo com muita resiliência e tenho enfrentado com muita força, mas porque eu recebo 2 estímulos muito importantes. Estímulo de pessoas. Vocês reafirmam isso, o retorno de vocês é uma das coisas que mais me impulsiona. Então está aqui meu agradecimento. E do meu time que está comigo desde então e que topa qualquer parada. Isso, a minha família que me estimula e me apoia também grandemente. Então eu quero dizer para vocês que dar esse primeiro passo é fundamental, porque quando você começa a ter os funcionários, quando você começa a ter tudo, você fala, não dá mais para voltar atrás, a não ser que eu quebre, né? Aí você começa a olhar para frente. Eu vou dizer para vocês aqui até como um estímulo, o que mais me angustia é, de fato, ter que olhar para o futuro com uma perspectiva positiva de crescimento, de sustentabilidade, com todas essas razões para existir, com os desafios do momento. Mais ou menos eu vou traduzir para vocês assim, a gente está num cenário de crise. Como é que eu projeto crescimento nesse cenário de crise? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de produto, a gente fala para daqui a um ano. Mas a gente tem que fazer com o bolso de hoje, com a realidade de hoje. Esse para mim eu acho que é o maior desafio. Mas as coisas boas de empreender, para mim, é essa autonomia, essa liberdade de ir e vir, de implantar e realizar as coisas que a gente acredita. Isso para mim tem um prazer que eu não sei explicar. Poder colocar em prática as coisas que eu acredito é de um valor inestimável. Ter o meu propósito, ver que eu impacto um monte de mulheres, que vocês gostam, se entusiasmam e cuidam da autoestima, porque eu não acho que nada está fora, eu acho que tudo está dentro da gente, esses gatilhos estão dentro. E quando eu percebo que eu atingi esse gatilho da autoestima, de se cuidar, da valorização, de se vocês se animarem, isso é muito legal, isso faz tudo valer a pena. Então, a vida acho que é sobre isso, né? Porque se a cabeça não está boa, se a alma não está boa, nada vai ficar bom. Mas se você consegue olhar para dentro e buscar essa emoção e buscar esse valor, essa vontade de viver, de se cuidar, aí pronto, ganhei o jogo. Acho que isso é muito legal. Então, eu queria aqui, mais do que tudo, agradecer vocês, dizer que, apesar dos desafios, vale muito a pena impactar a vida dos meus funcionários. Quando a gente pensa que eu tenho, 25 funcionários e você, de uma certa forma, ajuda essas famílias, né? Claro, num retorno do que eles me dão,
mas é um impacto minimamente que vai fazendo diferença no nosso papel aqui nesse legado que a gente deixa, mas não financeiramente. Muito mais de exemplo, de estímulo, de desenvolvimento dessas pessoas. Então é isso, eu queria agradecer, chamar vocês sábado, vou estar nas lojas, de manhã no Morumbi, à tarde em Moema. Quero te convidar para um coquetel, para ir lá brindar comigo, porque afinal de contas vocês estão comigo aqui há muito tempo, só me estimulando, me encorajando, de uma forma muito entusiasta, que isso, pode ter certeza que isso impacta em mim, tá bom? Um grande beijo para vocês.